Olá, seja bem-vindo a mais um Bahia da Gente. Ela tem uma vasta obra acadêmica, participações em antologias e coletâneas, também livros próprios que reúnem poemas amorosos e eróticos. E não faz muito tempo, resolveu passear também pelo universo literário infantil, com o lançamento do livro Ciranda, Cirandinha, Vamos Brincar de Poesia, uma obra com o objetivo de aproximar as crianças da ludicidade da poesia. É com muita honra que o Bahia da Gente recebe a escritora, poeta e professora universitária Rita Queiroz. Seja bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Jefferson, por estar aqui, neste bate-papo. Você tem alguns livros próprios, como, por exemplo, Confissões de Afrodite, Colheitas, O Canto da Borboleta, enfim, poemas reunidos nesses livros, muitos românticos, muitos eróticos. Para pular para o universo infantil foi uma virada de chave significativa, não é? Porque eu tenho me aproximado muito desse universo da literatura erótica amorosa. Confissões de Afrodite é o segundo livro solo, porque o primeiro foi Canibalismos, com essa temática também. Temática mais erótica. Mais erótica. Mas eu também já vinha participando de coletâneas voltadas para o público infanto-juvenil. E então este ano eu resolvi, este ano de 2019, eu resolvi me lançar também no universo, com o livro solo. Então, em fevereiro, mais ou menos, eu comecei a reunir os poemas que eu já tinha e que não tinha publicado em antologias ainda. Organizei esses poemas, enviei para um ilustrador, ele fez as ilustrações, depois enviei para a editora e em julho último, agora em 2019, houve o lançamento lá na Ceazinha do Rio Vermelho, no Espaço Arte e Cultura. E foi muito bem recebido, um livro porque eu trago poemas, porque a gente não tem muitos livros de poemas para crianças. Existem, mas a gente tem muito mais de histórias. Esse é especificamente de são poemas. De poemas. São 13 poemas, 13 poemas que eu vou tratar das lembranças da casa da minha avó, da minha infância. Então tem a ver com a tua vida um pouco. Com a minha vida, com a vida de meus sobrinhos, porque eu não tenho filhos, então eu penso nos meus sobrinhos, penso nas crianças de hoje. Então tem um poema que eu vou falar da questão dos jogos eletrônicos, que eles são viciados nos jogos eletrônicos, brincando. O jogo de bola, o futebol, que também é uma paixão das crianças como um todo, das questões também mais femininas, da menina que gosta de boneca, dos bichinhos, das traquinagens das crianças. Então, eu me lembrando dos meus sobrinhos, os que eles faziam, e das minhas traquinagens também de quando eu era criança. Então... Agora tem um poema seu aqui que eu achei, Soneto de Perdição, sim, ainda nesse universo de poemas eróticos, que diz: deslizo minha língua sobre as letras do teu nome, tua leitura em braille decifra meus mistérios. Entre sussurros, misturamos nossos perfumes sob os olhares de Afrodite e Eros. Cavalgamos nas correntezas de nossos desejos, em febres que despem nossas tessituras, mimetizadas no desabrochar das bocas sem freios, de corpos que dançam no jardim de versos. Bebemos o vento incerto que arrepia nossas almas, doce brisa que evapora nossa ansiedade, enlaçados na chama que jorra silêncios. Faltam palavras, sobram gemidos. Na cadência de mãos, bocas, suspiros, das trilhas que percorremos sobre nossos mapas infinitos. Uau! Uau! De onde que vem essa inspiração? Olha, poeta é louco, Todo poeta é louco e eu também não fico atrás disso. Então, a questão da inspiração ela é muito cíclica. Há momentos em que eu escrevo muitos poemas eróticos. Então, vem muito essa questão de escrever. Há momentos em que é mais o infantil. Eu vou escrever mais para esse público, só penso nisso. Então, há momentos... E aí foi um momento que eu estava realmente muito inspirada e escrevendo muito sobre essa temática. Agora, sem ser poemas infantis, poemas mais adultos, sempre com uma temática amorosa ou erótica? Não, porque esses dois livros aí, Colheitas e O Canto da Borboleta,
não tem essa pegada, Colheitas. como a gente diz, essa pegada do erótico, não é? E o Canto da Borboleta. O Canto da Borboleta. São mais poemas, assim, melancólicos. Melancólicos. De uma dor mais profunda, de algo que corta muito a alma. Por que o Canto da Borboleta? O Canto da Borboleta, por quê? A borboleta é o símbolo da transformação. Sim. A borboleta, quando ela sai do casulo, ela só vai sobreviver quando ela sai do casulo. E aí que ela vai ganhar vida. Então, a borboleta foi essa minha passagem, a minha transformação, porque eu não tinha publicado nada de poesia antes, né? Eu comecei a publicar em 2015, mais ou menos, 2015 e 2016. Então, até este momento, eu não tinha publicado nada. Eu escrevia, guardava, jogava fora. Uma certa vez, eu mostrei a alguém que fez uma crítica negativa, aquilo me bloqueou, eu fiquei sem escrever, né, durante muito tempo, e eu que sou formada em letras, então Olha convivendo... O efeito de uma crítica, não é? Convivendo, lendo, né, os grandes escritores, os grandes autores, grandes autoras, então aquilo me bloqueou. E a partir de 2015, eu acho que desbloqueei, e quando eu pensei no título do livro, desse primeiro livro, porque o Canibalismo com a pegada erótica amorosa, falei, esse aí tem que ser a minha transformação. E o canto é aquilo que eleva, né? Então, a minha transformação que me levou para um outro patamar. Uma explicação poética também para o nome, não é? Poética também, Porque uma criança me perguntou assim, borboleta não canta. Eu digo, mas a minha canta, né? A minha borboleta canta. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E o mercado literário para poemas, para poesias, é promissor? Olha, se a gente for pensar nisso, a gente não publica. A gente não faz nada, se a gente for pensar no mercado, porque o Brasil é um país que não tem muitos leitores, digamos assim, leitores... a gente lê muito, é interessante que a gente lê muito, acho que as pessoas leem muito porque sempre estão na tela do celular, estão lendo alguma coisa, mas parar para ler um livro de poemas, realmente é um público muito mais seleto, né? Porque muita gente gosta mais de prosa, prefere um romance. Contos. Os contos, né? Crônicas. E o poema, por isso que eu pensei no livro infantil, porque a gente tem que desmistificar essa questão. A poesia é difícil. Não necessariamente. Não necessariamente. E o livro infantil, deixa eu pegá-lo aqui. Olha só que capa simpática. Ciranda, cirandinha, vamos brincar com poesia. Que é uma brincadeira com ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Isso, também, não é? Exatamente. E brincar com os poemas, né? Então, pensando nesse universo infantil, de pensar nas rimas, de pensar nos jogos de palavras, aquilo que vai encantar a criança, que também foi o meu sobrinho, né? Meu sobrinho que se chama Rodrigo. Uma certa vez ele disse assim para mim, minha tia, seus poemas são muito difíceis. Porque esses não tem poemas? Rima. Não, os outros, né? Os outros. Não tem rimas, minha tia. Seus poemas não têm rima. Eu falei, mas é porque não são para crianças. Então, quando ele me falou isso, eu fiquei pensando, eu falei, olha, para criança a gente tem que pensar nisso, nessa musicalidade, na rima, porque isso vai fazendo com que as crianças se vejam ali, gostem, porque as músicas como Ciranda, Cirandinha, elas vão fazer isso, esse jogo vai rimar, e atrai a criança. E como tem muita criança nos assistindo também, daqui a pouquinho eu vou interpretar, vou me permitir interpretar um desses poemas do Ciranda, Cirandinha, vamos brincar com poesia, já já. Rita Queiroz, nossa convidada aqui no Bahia da Gente, aguarde aí. Já estamos de volta, Bahia da Gente, a nossa convidada Rita Queiroz, escritora, poeta, professora universitária,
que resolveu se enveredar também pelo universo literário infantil. A gente falava aqui desse livro, Ciranda Cirandinha, Vamos Brincar com Poesia, e que tem uma ilustração super caprichada também, é do estúdio J. Cabral, não é isso? Isso, do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Deixa eu ver aqui um poema que eu tinha achado bonitinho, cadê? Que fala das... Aqui, bichos, bichinhos, minhoca, minhoquinha, cavuca a terra e faz gracinha se escondendo da formiguinha. Besouro, besourinho faz bizu, bizu, o tempo todinho musicando o caminho. Pinto, pintinho, pia, pia, o dia inteirinho nas asas da galinha faz seu ninho. Tem uma musicalidade, não é, Sim, nos poemas, sim. E tenta seduzir exatamente as crianças, não é? Exatamente, seduzir, eu levei em conta, não é, o conselho do meu sobrinho para fazer rimas, colocar rimas nos poemas. E aí, os poemas infantis, eles pedem isso. Um poema adulto já vai ficar meio, né, se a gente usar muita rima, ele já fica um pouco, cai assim num lugar comum, digamos. Mas o poema voltado para o público infantil, não. Que é isso que a gente, né, quando você interpretou agora, então a criança ela viaja nisso, ela vai vendo e vai imaginando o besourinho, vai imaginando a minhoquinha, vai imaginando o pintinho, né? Isso faz parte do seu universo e vai fazendo com que ela também goste da leitura, goste dessa literatura. Assim como o poema, de uma forma geral, é algo bem subjetivo, Sim. a interpretação do poema também, não é? Eu te falo que, inclusive, eu tenho maior dificuldade, acho difícil interpretar um poema por causa disso. Muitas vezes não é aquele significado, digamos, lógico, tem Exato. muito do subjetivo e a inflexão que se dá às palavras nem sempre, não sei, fico imaginando, talvez seja correspondente à intenção do autor. Porque a gente tem que abrir mão das metáforas, usar as metáforas. E as metáforas, elas é preciso que a gente capte aquela imagem, Exatamente. aquela mensagem que a metáfora quer passar. Então, quando você lê o poema Soneto de Perdição, então, mimetizados. Então, o que é que eu vou pensar nisso aí, né? Não é uma leitura que a gente faça literal, a gente tem que pensar naquilo que... E cada leitor vai interpretar do seu modo. É isso que a gente tem que deixar claro, porque às vezes pensa assim, eu não entendo poema, não sei interpretar poema. Mas é como cada um interpreta, como cada um sente. Eu já ouvi muitos escritores dizerem, né, que aquela interpretação não era nada do que eles pensaram quando escreveram. Mas depois que a gente escreve, é como pensar no filho. O filho foi para o mundo, não é mais filho nosso. Então, o poema foi para o mundo, não é mais nosso. Então, como cada um vai ler e vai interpretar. Exatamente. E essa interpretação que passa pela inflexão da voz, pela emoção que se passa, isso modifica totalmente o significado, muitas vezes, não? Do poema? De como cada um vai receber, cada um vai captar. Então, a forma como você deu a entonação, né, isso aí vai dar um ritmo ao texto. Você falou em metáfora. Sim. Metáfora, enquanto recurso literário, tem um efeito fantástico, não é? Muito, muito. Às vezes, a mensagem que se passa com a metáfora, ela é apreendida com muito mais facilidade do que se fosse um texto mais explícito, não? Exatamente. Por quê? Exatamente. É porque quando a gente escreve, a gente tem que fugir dessa realidade, fugir do que está aí óbvio. Então, tem um poema que está no livro Colheitas que eu falo assim, digo assim, um verso, né? Rosas rubras plantadas na lua. Então, a gente vai imaginar o que seriam essas rosas rubras plantadas na lua, né? Será que na lua tem rosas? Mas como né, quando eu escrevi, eu pensei nessa imagem, né, das rosas, e as rosas rubras por quê? A cor, né, que pode ser de prazer, que é o vermelho, e pode ser também de sofrimento, pode ser o sangue. Né? Exatamente. A metáfora, ela necessariamente passa pela subjetividade de quem percebe escreve, a mensagem, de quem escreve, de quem recebe de quem o texto. recebe também, não é? O que, às vezes,
um texto muito direto, muito explícito, por mais óbvio que seja, não sei, as pessoas muitas vezes criam resistência para apreender aquela mensagem. Exatamente, Não? mas nesse nosso universo, há quem escreva, né, e diga que é um poema, escreva diretamente, que não crie imagens, não crie metáforas, e há quem crie as metáforas. Né? Então isso aí vai depender de quem vai ler, de quem vai avaliar. Então um poema que eu escreva possa ser que o público não goste e que goste de um poema mais simples, que não tenha metáforas, né? Que não crie essas imagens justamente porque acha que o entendimento é mais difícil. E aí isso vai variar tanto de escritor, escritora para escritor, de leitora, né? Então às vezes eu leio um texto de pessoas amigas que falam assim, poxa, eu queria ter escrito esse texto. Que imagem fantástica você trouxe aqui. Queria ter pensado nessa imagem, não pensei. Mas é a sensibilidade de cada um. Claro, claro. Nesse universo da literatura infantil, te seduz a experiência da contação de histórias também? Também. E agora eu estou também me enveredando por essa área. Fazendo contação de histórias, fazendo, então. Por enquanto eu estou contando a partir dos poemas. Sim. Mas eu já penso em criar histórias também. Ou então, já pegar histórias que já foram escritas há muito tempo. No caso, em cima desses poemas, então floreia um pouco mais, não? Então, quando eu vou falar do poema, aí eu já começo a falar dos bichos, por exemplo, a borboleta, eu vou falar da borboleta. Porque como eu sou apaixonada por borboleta, tem borboleta também no livro infantil. Né? E aí eu começo, quem gosta de borboleta? O que é que a borboleta significa? Aí eu começo, você sabia que eu tenho uma borboleta aqui comigo? Aí eles ficam, cadê a borboleta? Né? Então, para ativar também essa imaginação, porque é isso que é importante, a gente pensar na imaginação, criar, fazer com que a criança também crie os seus textos. Ontem eu fui ali para a Igreja da Vitória, teve contação de histórias, e uma menina, ela pegou um livro e foi contar a história. Ela começou a ler a história de uma menina dos cabelos cacheados, né? Que não tinha vergonha dos seus cabelos cacheados. Aí ela fala também que os dela são cacheados. Então, e ela interagiu com as outras pessoas que contaram histórias. Eu fiquei só assistindo, né? Eu não contei histórias, mas fiquei assistindo e ela interagia com quem estava contando e ela tirando as próprias conclusões das histórias. Então foi muito interessante ver isso. E também eu acho que um público que me interessa, que é o público da terceira idade, né? Porque quando eu era criança, minha avó contava histórias para mim. E então hoje a gente não vê as avós fazendo isso. Então trazer essas pessoas também para participarem de rodas, e que é de um momento contar extremamente lúdico também. Não é? Exato. A gente está conversando aqui sobre esse universo lúdico da poesia, só que Rita Queiroz, ela possui pós-doutorado em estudo de linguagens, doutorado em filologia e língua portuguesa, mestrado e graduação em letras, ou seja, uma apaixonada pela letra, pela palavra, pela história da palavra. A gente vai conhecer um pouco mais desse lado de Rita no próximo bloco. É um instante só. Bahia da Gente de volta com Rita Queiroz, nossa convidada, escritora, poeta, professora universitária e uma apaixonada pelo estudo da palavra, da língua, não é? Uhum. Filologia, que é exatamente a área em que se estuda a história das línguas, de documentos antigos. Sim. Você tem uma vasta obra nessa área também, não é, Rita? Sim. Eu me graduei aqui na UFBA, na Universidade Federal da Bahia, e fiz o mestrado. Depois eu fui para São Paulo fazer o doutorado lá na Universidade de São Paulo, na USP. E há 3 anos eu fiz
pós-doutorado aqui mesmo, em Salvador. Também em na Universidade filologia? do Estado da Bahia. Não, já foi na área do estudo do léxico, né? Que é uma área, como você disse, que eu sou apaixonada pela palavra. Então, eu fui estudar também essa questão da palavra, de como essa palavra ela vai caminhando por várias áreas. E o que te seduz especialmente nesse universo do estudo da palavra? Olha, como eu comecei trabalhando na minha graduação, na UFBA, com aquisição de linguagem, depois que eu fui para a filologia. Então, eu fui bolsista de iniciação científica. O que você chama de aquisição de linguagem? De quais os fonemas que eram adquiridos, né? A gente fala de aquisição de linguagem porque está dentro desse universo, mas era especificamente de aquisição de fonemas, de fonologia. Então, o que é que a minha professora, o projeto dela tratava? A pesquisa ia com crianças de 2 anos a 8 anos e a gente ia verificando em qual momento da vida a criança ia adquirindo tal fonema. Então, por exemplo, encontros consonantais. É difícil, a criança ela fala bicicleta. Uhum. Bicicleta, por que ela vai falar bicicleta? Porque esse encontro que lê bicicleta, ela ainda não consegue realizar. Né? Fonologicamente, foneticamente, ela não consegue ainda realizar. Outros fonemas, como os fonemas que nós chamamos de palatais, né? Que são realizados mais no palato, que são G. Então, ela fala zirafa, ao invés de falar girafa. Então, nós acompanhávamos as crianças de 2 a 8 anos. Esse período de 5 a 8 era um período que ela colocava já de... Porque até 5 anos teria que ser o período. Passando dos 5, se a criança não tivesse adquirido alguns fonemas, é porque ela já tinha algum problema, né, que precisaria então, de uma fonoaudióloga para tratar. Da aquisição da linguagem em função da idade, fazendo essa relação. Sim, em função da idade, era verificada essa questão da idade. Então, por exemplo, determinados fonemas deveriam ser adquiridos até os 5 anos. Se ela não adquirisse, é porque tinha algum problema na sua fala, que precisaria de uma fonoaudióloga, né, para tratar isso. E também, dentro dessa faixa etária, a gente pensava também nas classes sociais. Então, era classe A, B e C. Mas era assim, classe A, pais de nível superior, classe B, pais de nível médio, e classe C, pais de nível, né, médio para baixo, né, fundamental ou analfabetos. Então, a gente verificava se também essa questão, essa aquisição, ela acontecia mais com crianças com pais de nível superior, pais de... Né? Então, depois dos 5 anos, a gente ia verificar tudo isso. Né? O que é que estava interferindo, se era a escolaridade, se era a questão, né, dos pais. E há uma prevalência, por exemplo, de determinadas dificuldades de fonemas em determinadas áreas, níveis sociais, idade, ou seja, dá para classificar isso? Sim, ela classificava. Mas não é muito relativo também, não? Mas ela era um projeto que ela fazia essa classificação. Né? A professora, que era minha orientadora, ela fazia essa classificação. Mas é como eu disse para você, se até os 5 anos não houvesse a aquisição de todos os fonemas da língua portuguesa, né? A gente estava tratando com falantes de língua portuguesa, então poderia a gente verificar o que é que estava acontecendo. Uhum. E o meu mestrado, isso na minha graduação, meu mestrado eu fui para filologia e não saí mais da filologia. Então eu comecei trabalhando com poemas e sempre os poemas na minha vida. Comecei trabalhando com os poemas de Sá de Miranda. Depois eu estudei um poeta baiano, né, que se chama Arthur de Sales. Foi muito conhecido, né, aqui na cena literária baiana até que época? Até os anos 50. Ele morreu em 1952. Né? Então, até os anos 30, 40, ele foi muito conhecido, mas ele, como era parnasiano simbolista, com o advento do modernismo, ele começou a ficar um pouco, mas ele foi da Academia de Letras da Bahia, né, um dos fundadores, foi considerado o príncipe dos poetas baianos, e eu trabalhei no meu mestrado, na minha dissertação, com os sonetos de Arthur de Sales. Então, eu fui buscar os sonetos éditos e inéditos, os éditos, como é que as variações que havia
né, numa publicação e outra, então se ele modificava um texto de uma publicação para outra, e os inéditos, se ele tinha manuscritos, se ele não tinha, se ele tinha datiloscritos, como a gente chama os datilografados, nós chamamos na nossa linguagem de datiloscritos, e eu trabalhei com mais de 60 sonetos na minha dissertação, e assim, classificados em éditos e inéditos. Tem um estudo seu também em cima dos autos de defloramento, não é isso? São autos do fim do século XIX, início do século XX? Sim. Que estudo é esse? Aí para chegar nesses autos eu vou fazer um breve resumo aqui. No meu doutorado, eu estudei também, porque eu só trabalho com manuscritos, minha paixão, tanto que eu escrevo meus poemas manuscritos, depois é que eu digito. Uhum. Então, eu trabalhei com um texto medieval, né, escrito lá em Portugal, no século XV. E aí, na universidade, na UFES, eu tinha um projeto de pesquisa que trabalhava com documentos do acervo do Museu Casa do Sertão, que é lá da universidade. Um acervo que foi formado pelo Monsenhor Galvão, que foi um dos fundadores da universidade. E aí, esse acervo, em termos de manuscritos, ele foi acabando, não tinha mais com o que eu trabalhar. Então, fiz um outro projeto, pensando nos arquivos, né, do entorno de Feira de Santana. Então, fui para Santa Amaro, fui para Cachoeira, e lá em Feira de Santana também, no arquivo de Feira de Santana, e selecionei documentos. Nessa seleção de documentos, eu fiquei apaixonada logo, sem ter lido, pelos autos de defloramento. Né? Só o título já me encantou. Autos de defloramento. Autos de defloramento. Que tem a ver com estupros? Sim. Perda da virgindade? Sim. De forma intencional ou não? Ou não. Então, eu comecei a trabalhar com o autodefloramento de Santo Amaro, do lado do arquivo de Santo Amaro, foi o primeiro que eu trabalhei, de uma jovem que se chamava Maria Juliana. Esse documento é de 1903. E cada documento que nós vamos trabalhando, eu e o grupo que trabalha comigo, nós vamos encontrando diferenças nesses documentos. Então, de Maria Juliana é um documento muito rico porque traz muitos detalhes. A cor da pele da Maria Juliana é dita, a condição financeira de sua mãe, não consta o nome do pai, né, só consta o nome dela e da mãe. Então, provavelmente, ela não era registrada pelo pai. Sem falar nos aspectos da expressão da língua, né? Que imagino Sim. típicas da época e que expressam uma cultura própria da época. Neste documento tem uma frase assim, Jefferson, que é muito interessante. A mãe da Maria Juliana, quando ela está depondo, e que ela acusa o rapaz que havia deflorado a Maria Juliana, ela diz assim, ele já atirou ao lodaçal da prostituição muitas jovens. Então, essa expressão, lodaçal da prostituição. Então, veja que é um texto, um processo crime, mas a gente tem uma poeticidade aí. Rita, né? Qual o grande mérito de fazer um mergulho na história da língua, de pesquisar documentos históricos e todos manuscritos, não é isso? Ou seja, tem até o esforço ali de decifrar o que está escrito também, sim, não é? Sim. O grande mérito, Jefferson, é que a gente mergulha nessa história e vê que a história se repete. Né? Então, hoje os documentos não são mais autos de defloramento. Então, hoje a gente olha uma palavra nova agora do vocabulário nosso, feminicídio. Esses documentos que eu trabalho, do início do século XX, não tem nenhum caso até agora de assassinato, de assassinato, de feminicídio. Mas hoje a gente já vê essa outra expressão aí presente. Né? O caso do documento que eu trabalhei, que o rapaz afirma que a moça não queria casar com ele, ele a deflorou para ela não ser de mais ninguém. Então, hoje a gente não vê ninguém declarar isso, mas vê o quê? Incendiando um carro com ele e com a namorada, né, a ex-namorada juntos. Por quê? Porque se ela não é dele, não vai ser de mais ninguém também. Então, a gente vê essa história vindo à tona com outro olhar, com outro vocabulário, mas que, quando a gente vai analisar friamente, a gente vai vendo os pontos estão presentes no nosso dia a dia. Estão presentes, exatamente. Rita, parabéns, belíssimo esse seu esforço, esse seu empenho de mergulhar
na história da nossa língua e sempre língua portuguesa, não é isso? Sim, sempre o língua universo portuguesa. da língua portuguesa e revelando aspectos aí dessa história fantástica, sem falar também nesse seu talento com a literatura. Parabéns e muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada por estar aqui com você neste momento tão prazeroso, né, e ouvir você recitar meus poemas. Porque com esse seu timbre, né? Então alguns poemas meus eróticos, eu tenho um amigo também que tem assim, um timbre que eu peço a ele para que ele, né, leia, porque é diferente da minha interpretação, né, do meu jeito de falar. Como você disse, então tem essa entonação que vai dar todo aquele clima ao texto. Né? E você fez isso muito bem, obrigada. Muito obrigado também. Rita Queiroz, escritora, poeta, professora universitária, pesquisadora da nossa língua, levou esse papo conosco. Muito obrigado a você também por ter acompanhado esse nosso bate-papo. Até uma próxima, então. Tchau, tchau.